Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal Tudo Aqui. Se você não for inscrito, se inscreve, deixe seu like. Hoje vamos falar sobre todas as pandemias que já aconteceram na Terra. Se você acha que só houve a pandemia do famoso coronavírus, eu digo que você está enganado. Confira tudo isso no vídeo. O coronavírus não é o primeiro causador de uma pandemia. Relembre outras doenças que mudaram os rumos da história da humanidade. Primeira pandemia: peste bubônica. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. Seus sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço. Outros sinais são febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é considerada, historicamente, a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Segunda pandemia, chamada de varíola. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida bexiga. O vírus ortopoxvírus variolae era transmitido de pessoa para pessoa, por meio das vias respiratórias. Os sintomas eram febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após campanha de vacinação em massa. Terceira pandemia, conhecida como cólera. Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados, e é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos mais atingidos pela cólera foi o Haiti, em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento é à base de antibióticos. Quarta pandemia, teve nome de gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 milhões e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola de 1918, causada por um subtipo de vírus influenza. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada e até o então presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu da doença, em 1919. O vírus veio da Europa, a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com os do atual coronavírus SARS-CoV-2, e não existia cura. Em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito com cachaça, limão e mel. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita supostamente terapêutica que nasceu a caipirinha. Quinta pandemia, teve nome de gripe suína, conhecida também como H1N1. O vírus H1N1, causador da chamada gripe suína, foi o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. O vírus surgiu em porcos no México, em 2009, e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e, no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos de uma gripe comum: febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. Agora, vamos falar um pouco sobre o coronavírus, que ainda estamos vivendo essa pandemia. Principais informações: algumas vacinas candidatas contra a Covid-19 receberam autorização para uso emergencial em alguns países, como o Brasil. É fundamental se vacinar quando chegar a sua vez. Pode ficar tranquilo, você não vai virar um jacaré. E não se esquecer de que, tendo em vista o número ainda limitado de vacinas no mundo, será necessário continuar com as medidas preventivas, evitando que o vírus se espalhe e protegendo, dessa forma, a si e aos outros.
É preciso seguir e adotar uma abordagem do tipo faça tudo, incluindo as medidas de proteção, lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel e cobrir a boca com o antebraço quando tossir ou espirrar, ou utilize um lenço descartável e, após tossir, espirrar, jogue-o no lixo e lave as mãos. É importante manter-se a pelo menos 1 metro de distância das outras pessoas. Quando o distanciamento físico não é possível, o uso de uma máscara também é uma medida de proteção. A nível individual, essas medidas de proteção funcionam inclusive contra as novas variantes identificadas até o momento. Foram confirmados no mundo 107.423.526 casos de Covid-19, 417.768 novos em relação ao dia anterior, e 2.360.280 mortes, 12.695 novas em relação ao dia anterior, até 12 de fevereiro de 2021. Na região das Américas, 29.677.344 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus se recuperaram, conforme dados de 12 de fevereiro de 2021. A UPAS e a OMS estão prestando apoio técnico ao Brasil e outros países, na resposta ao surto de Covid-19. Os sintomas mais comuns da Covid-19 são febre, cansaço e tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Aqui está algumas sugestões para que você se previna desse vírus. Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público, ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc., quando utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas. Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado. Mantenha a distância mínima de 1 metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados com frequência. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, deixe seu like. Um grande abraço.